Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 4, versos a partir do 73. As razões confidenciais. Razões confidenciais de quê? Então, a resposta é razões confidenciais do aparecimento do Senhor Chaitanya neste mundo. Então, o verso 73 não tem significado e diz o seguinte: agora, por favor, ouvi como as consortes do Senhor Krishna ajudaram-no a saborear rasa e como elas o ajudam em seus passatempos. O seguinte: as amadas consortes do Senhor Krishna são de 3 tipos: as deusas da fortuna, as rainhas e as ordenadoras de Vraja, que são as principais de todas. Todas estas consortes provêm de Radhika. Assim como a fonte original, o Senhor Krishna é a causa de todas as encarnações. Do mesmo modo, Sri Radha é a causa de todas estas consortes. As deusas da fortuna são manifestações parciais de Srimati Radhika e as rainhas são reflexos da imagem dela. As deusas da fortuna são suas porções plenárias e manifestam as formas de Vaibhava Vilasa. As rainhas são da natureza de Vaibhava Prakasha dela. As Vraja Devis têm diversas características corpóreas. Elas são expansões dela e são os instrumentos para expandir rasa. Sem muitas consortes, não há tanto júbilo na rasa. Portanto, há muitas manifestações de Srimati Radharani como auxiliares nos passatempos do Senhor. Entre elas estão vários grupos de consortes em Vraja, que têm variedades de sentimentos e doçuras. Elas ajudam o Senhor Krishna a saborear toda a doçura da dança da rasa e de outros passatempos. Aqui tem um significado de Prabhupada. Como já se explicou, Krishna e Radha são um em 2. Eles são idênticos. Krishna expande-se em múltiplas encarnações e porções plenárias, como os Purushas. De modo semelhante, Srimati Radharani expande-se em múltiplas formas, como as deusas da fortuna, as rainhas e as donzelas de Vraja. Tais expansões de Srimati Radharani são todas porções plenárias dela. Todas essas formas femininas de Krishna são expansões correspondentes às suas expansões plenárias de formas de Vishnu. Compara-se estas expansões a formas refletidas da forma original. Não há diferença entre a forma original e as formas refletidas. Os reflexos femininos da potência de prazer de Krishna são como o próprio Krishna. As expansões plenárias da personalidade de Krishna chamam-se Vaibhava Vilasa e Vaibhava Prakasha, e as expansões giradas são descritas de modo semelhante. As deusas da fortuna são Vaibhava Vilasa e as rainhas são Vaibhava Prakasha, de Radharani. As companheiras pessoais de Radharani, as donzelas de Vraja, são expansões diretas do corpo dela, como expansões de sua forma pessoal e disposição transcendental. Elas são agentes de diferentes reciprocidades de amor nos passatempos do Senhor Krishna, sob a orientação suprema de Srimati Radharani. No reino transcendental, o prazer é plenamente saboreado em variedades. A exuberância da doçura transcendental é intensificada pela companhia de um grande número de personalidades semelhantes a Radharani, que também são conhecidas como Gopis ou Sakhis. A variedade de inúmeras senhoras é uma fonte de desfrute para Sri Krishna, e por isso estas expansões de Srimati Radharani são necessárias para intensificar a potência de prazer de Sri Krishna. Suas trocas de amor transcendentais
são as aventuras superexcelentes dos passatempos em Vrindavana. Através destas expansões do corpo pessoal de Srimati Radharani, ela ajuda o Senhor Krishna a saborear a dança da raça e outras atividades semelhantes. Srimati Radharani, sendo a pétala central da flor da Rasa Lila, também é conhecida pelos nomes encontrados nos versos seguintes. Antes de irmos para os versos seguintes, que revelam nomes de Srimati Radharani, sendo ela a pétala central da flor da dança da raça. Então, antes de irmos para os próximos versos, deixa eu fazer uma pequena revisão disso aqui, porque esse é um dos temas mais importantes para a nossa compreensão da dança da raça, da relação de Krishna com Srimati Radharani, da compreensão de Madhurya Rasa. Então, aqui está bem explícito, tanto pelos versos do texto apresentado por Krishnadas Kaviraj, como também pelo significado apresentado por Prabhupada, que Srimati Radharani e Krishna são uma só personalidade que se expandem e eternamente ficam separados em função de dar prazer um ao outro e especialmente na autonomia de Krishna como aquele que mantém a identidade de a suprema personalidade de Deus. De Srimati Radharani também se expandem outras expansões, né? Também se expandem outras personalidades. Assim como de Krishna se expandem outras personalidades em vários níveis. Swamsa e Vibhinamsa, por exemplo, né? Sendo Swamsa as suas expansões plenárias e Vibhinamsa as expansões infinitesimais, como as divas, as almas espirituais. De Srimati Radharani também se expandem diferentes indivíduos. São indivíduos, embora eles se expandam, eles são indivíduos. É tudo muito interessante, porque o Siddhanta Vaishnava diz que todas as almas espirituais são individuais. E essa individualidade da alma é um Siddhanta imutável, uma verdade axiomática. Em termos de filosofia, é uma verdade axiomática, imutável, não pode ser questionada. Não tem como questionar. Então, Srimati Radharani se expande. E ela se expande em deusas da fortuna. Então, Lakshmi, a original, aqui nós temos a Lakshmi Priya, aquela que é querida, aquele que é querido por Lakshmi, que é Vishnu, né? A pessoa suprema que é querido por Lakshmi. E então, de Radharani se expandem todas as milhares de Lakshmis. No Brahma Samhita se descreve isso, que Krishna está rodeado por milhares de Lakshmi Devis. Então, de onde vêm essas Lakshmis? Vêm de Srimati Radharani, da expansão de Srimati Radharani. Também delas se expandem as rainhas de Krishna, de Vrindavana. 16.108 são as titulares. 16.108 rainhas. Em Dwarka também se expandem de Srimati Radharani. Mas aqui se descreve as principais. As principais são as gopis. Aquelas que apresentam para Krishna a oportunidade de dança da raça. Nas noites enluaradas de Vrindavana, especialmente a lua do outono, que é considerada a mais bela pela densidade do ar, pela claridade da lua, pela forma com que a lua consegue chegar até a superfície da Terra. Então é considerada a lua cheia mais bela, é a lua cheia de outono. Então, é nessa lua cheia do outono de Vraja, de Vrindavana, que Krishna se reúne com as gopis, seja com Radharani e com as suas expansões, para dançar a dança da raça. Então, na dança da raça, Krishna vai perambulando, é uma dança circular. Então, Krishna vai saindo de uma gopi para outra, pegando no braço de uma, pegando no braço da outra, e assim ele vai
passando por todas as gopis, que são todas expansões de Srimati Radharani. E qual é o objetivo de Srimati Radharani se expandir? Simplesmente encher o mundo de prazer, prazer transcendental. Srimati Radharani é a fonte original de prazer. Uma das suas qualidades é Hladini Shakti, é a energia ou a potência de prazer de Krishna. Então ela encarna a potência de prazer de Krishna e se expande. Então ela se expande em muitas outras garotas que são também potências de prazer de Krishna. Olhem só quanto misticismo. É preciso uma compreensão metafísica para entrar em todo esse misticismo. Prabhupada não é muito detalhado. Observe que ele dá vários versos aqui sem significado. Depois ele dá um verso que faz um apanhado dos versos anteriores e dá um significado fenomenal, um significado que nos localiza dentro da realidade. Então, esse é Prabhupada como autor. Quando a gente estuda a literatura de Prabhupada, a gente não pode deixar de identificar as qualidades de Prabhupada como um escritor. Então, Prabhupada como escritor tem suas características particulares. E uma delas é definir que verso ele deve dar significado e que verso pode passar sem significado. Então, aqui, Prabhupada, a este verso 81, Prabhupada dá um significado que enquadra todos os outros significados, que explica todos os outros significados, e põe Krishna em sua posição original, Srimati Radharani em sua posição como expansão de Krishna, como idêntica a Krishna, como os dois são um, vivendo em separado, e que Srimati Radharani, com sua autonomia, se expande. É um misticismo que só podemos compreender se nós definitivamente partirmos para o conceito de Deus como o desfrutador supremo. Enquanto nós tivermos a moral predominante, a moral religiosa predominante no planeta Terra, nós não vamos poder compreender que Deus é desfrutador. Nós vamos entender que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente. Mas na hora do prazer, a moral predominante religiosa, a moral religiosa predominante vai cortar nossa capacidade de espontaneamente compreender Deus como o desfrutador supremo. Aqui é para romper essa barreira da moral religiosa. De todas as religiões que querem, pela necessidade de organizar o rebanho, os elementos, os indivíduos, membros da sua congregação, elas criam um nível de moral que vai garantir a pureza estética, pelo menos, a pureza funcional. Então, nessa condição, às vezes a religião não atinge pontos delicados da teologia a respeito da identidade completa de Deus. Aí, às vezes, não revela Deus como a pessoa original de quem os indivíduos, os homens, são feitos à imagem e semelhança. Aí vem a filosofia mais recente e diz, não são os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus, são os homens que fazem Deus à sua imagem e semelhança. Invertem a condição. E vai tirando cada vez mais a possibilidade de um homem comum, a mulher comum dentro desse mundo, captarem intuitivamente quem é Deus. Aí vem o Chaitanya Charitamrita com esse nível de detalhamento a respeito da personalidade de Deus e diz, ele não é só onisciente, ele não é só onipotente, ele é também o desfrutador supremo. E a potência de prazer dele se personifica, expandindo-se dele, se personifica em Srimati Radharani. E dela, muitas outras deusas da fortuna brotam. E também dela brotam as grandes rainhas
para acompanhar os passatempos de prazer de Krishna em Dwarka, em seus 16.108 palácios. E, além disso, brotam dela, de Srimati Radharani, as golpes que acompanham Krishna nas madrugadas enluaradas de Vrindavana. E tome-lhe poesia. E aí vai com toda essa riqueza poética, descrevendo a lila de Krishna, as atividades de Krishna, as 8 atividades diárias de Krishna, Astakalya Lila. Então, Krishna vai sendo descrito em todas as suas lilas, e todas essas lilas são coroadas com a Rasa Lila. E a Rasa Lila é composta por Srimati Radharani e as golpes expandidas por ela, que se encontram com Krishna na madrugada e desfrutam da beleza da lua, da brisa da madrugada de Vrindavana e assim por diante. Essa é a bênção de Prabhupada escrevendo o Chaitanya Charitamrita. Esse livro tem uma importância tão grande que, preocupado em não concluir este livro, Prabhupada preocupado em não traduzir este livro, Prabhupada fez um resumo antes de começar a tradução do Chaitanya Charitamrita. Ele escreveu um livro, Ensinamentos do Senhor Chaitanya. E da mesma forma ele fez com o Bhagavatam. Bhagavatam também, quando ele percebeu que ele poderia não concluir o Bhagavatam e não iria dar o 10º canto do Bhagavatam, que é considerado a identidade de Krishna, o sorriso de Krishna, ele disse: eu tenho que dar o 10º canto do Bhagavatam, vou dar na forma do livro de Krishna. Então Prabhupada produziu o livro de Krishna. E de fato, ele concluiu o Chaitanya Charitamrita, mas já não concluiu o livro de Krishna. Não concluiu o Bhagavatam, desculpem. Então ele não concluiu nem o 10º canto do Bhagavatam. Então, por isso nós temos o livro de Krishna, que serviu de informações específicas para que Ananda Maharaj e a equipe de tradução pudessem traduzir todo o 10º canto, 11º, 12º, baseado em tudo que Prabhupada já havia escrito. Outro livro que Prabhupada fez, assim também pensando na grande importância do livro e que ele deveria escrever, foi o Bhakti Rasamrita Sindhu. No Bhakti Rasamrita Sindhu, ele queria escrever de Rupa Goswami e pensando que poderia não ter tempo, ele fez o resumo, o Néctar da Devoção. Então, nós temos esses 3 livros. Para o Chaitanya Charitamrita, ele pensou que não ia dar, mas deu. Para o Bhagavatam, ele pensou que não ia dar, mas deu até a metade. E para o Bhakti Rasamrita Sindhu, ele pensou que podia não dar e não deu. Então ele não fez nada do Bhakti Rasamrita Sindhu. Mas olhem o esforço de Prabhupada em nos dar o conhecimento mais que perfeito, o conhecimento adequado para nosso trânsito dentro desse mundo tão complexo, dentro dessa natureza tão exuberante e atrativa, que a simples beleza de uma flor mal me quer, alguns chamam de bem me quer, eu prefiro bem me quer, mas essa flor, a beleza e a simplicidade de uma flor dessa nos atrai e nos leva para a falsa posição de desfrutador. Será que meu amor me quer bem ou me quer mal? Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer. E vai despetalando a flor. Então, essa é a posição ilícita do indivíduo dentro da natureza material, tentando viver a experiência de Purusha, o desfrutador. Não reconhecendo ele que o Purusha é aquele de quem o prazer se expande, se personifica em Srimati Radharani e se expande em milhões de deusas da fortuna, em 16.108 rainhas em Dwarka e inumeráveis golpes em Vrindavana. Mas ele pensa: eu sou o desfrutador, será que meu amor me quer bem ou me quer mal? E vai despetalando toda a natureza material, a Prakriti, pensando: eu sou o Purusha, eu desfruto dessa Prakriti, ela pertence a mim, ela foi feita para o meu prazer.
E aí vem a religião com a teologia se deixa influenciar pela moral e diz, não, prazer é pecado, prazer não pode ser parte de Deus, prazer é parte do encardido. Prazer não é parte de Deus. E aí elimina. Mas vem a ciência espiritual e apresenta, como Chaitanya Charitamrita, de maneira científica, todas as expansões de Krishna, com nome e tudo, né? Vaibhava Prakasha, Vaibhava Vilasa. E aí, com todos entra nos pormenores de Krishna, da lila de Krishna como desfrutador supremo, e define, aqui está o Mahapurusha, o desfrutador supremo. E nós, Purushitas, né? Purushitos, somos somente enganadores. Enganados e enganadores. Quando no que tange a qualidade de Purusha, nós somos tanto enganados como enganadores. Às vezes fazemos o papel de enganados, pensando que somos desfrutadores. E às vezes fazemos o papel de enganadores, seduzindo a natureza material, as personificações da natureza material. Enganados e enganadores. É isso. Mas vamos ver os nomes de nada? Vocês ficaram curiosos? Eu tentei estimular a curiosidade de vocês. Porque diz aqui no último verso que nós lemos, né? Não. Na última parte do significado de Prabhupada. Não é muito comum Prabhupada fazer vínculo do seu significado com o verso seguinte. É outra característica de Prabhupada como escritor. Ele encerra o assunto, geralmente, e deixa começar outro. Mas aqui ele faz um vínculo. Srimati Radharani, sendo a pétala central da flor da Rasa Lila, também é conhecida pelos nomes encontrados nos versos seguintes. Ele está estimulando o leitor, dizendo, o tema é complexo, mas continue, nos versos seguintes vão ser revelados os nomes de Srimati Radharani. Ela é apenas a pétala central da Rasa Lila, mas tem muitas outras, vamos ver. Radha é aquela que dá prazer a Govinda, e também a que encanta Govinda. Ela é a vida e alma de Govinda, e a joia mais preciosa dentre todas as consortes dele. Srimati Radharani Ki Jai. A deusa transcendental Srimati Radharani é o complemento direto do Senhor Shri Krishna. Ela é a figura central de todas as deusas da fortuna. Ela possui toda a atratividade para atrair a toda atrativa personalidade de Deus. Ela é a potência interna, primordial do Senhor. Este verso é do Brihat Gautamiya Tantra. Devi significa resplendente e belíssima. Viu? Vocês que tiram o Devi e usam só o Dasi, entrou na moda muitas devotas tirarem o Devi da iniciação e colocarem só o Dasi. Vejam aqui a dura de Prabhupada. Devi significa resplendente e belíssima. Ou ainda significa a adorável morada da adoração e das aventuras amorosas do Senhor Krishna. Por isso que os maridos chamam a esposa de Devi. Eles não chamam amorzinho, mo, não sei o quê. Os Vaishnavas chamam as esposas de Devi. E aqui está dizendo o significado, né? Resplendente e belíssima, a adorável morada da adoração e das aventuras amorosas do Senhor Krishna. Bacana, né? É um processo tão claro de desenredamento do mundo material, para nós jamais pensarmos que somos os desfrutadores nesse mundo e reconhecermos que existe alguém que é o desfrutador. Isso não tira a beleza, a poesia dos nossos relacionamentos no mundo material. Ao contrário, isso dá o significado legítimo. E a gente deixa de ser fake. A gente passa a ser purushinhas legítimos. A gente passa a ter legitimidade em nossa vida dentro desse mundo.
Isso não tira a nossa potência. Isso é muito interessante estudar dessa maneira, né? Outro nome, Krishna Mai. Já falou Devi, já falou... Não, Radha, Devi. Agora, Krishna Mai significa aquela cujo interior e exterior são o Senhor Krishna. Ele vê o Senhor Krishna onde quer que ela vê o Senhor Krishna onde quer que lance o seu olhar. Ou ainda, ela é idêntica ao Senhor Krishna, pois corporifica as doçuras do amor. A energia do Senhor Krishna é idêntica a Ele. Tem um significado, vamos ler. Krishnamai tem dois significados diferentes. Primeiro, uma pessoa que sempre pensa em Krishna, tanto interna quanto externamente, e que sempre só se lembra de Krishna, onde quer que vá ou no que quer que veja, chama-se Krishnamai. Além disso, uma vez que a personalidade de Krishna é plena de amor, sua potência amorosa, Radharani, não sendo diferente dele, chama-se Krishnamai. Acho que eu vou parar aqui. Ok, gente, obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Já.